Muitas pessoas perguntam para nós, depois de ver vários filmes que nós produzimos, como começar, né? Parece que essa é uma dúvida muito recorrente assim, porque a gente mostra um determinado ambiente e aquele ambiente não tem semelhança de onde a pessoa está. Então, há muitos anos atrás, quando nós conhecemos Ernest, ele falava para nós: "Não, senhor, o senhor tem que ouvir as plantas." Então, o que significa ouvir as plantas? A natureza fala e a gente ouve, se estabelece uma comunicação. Então, se a gente olha esse lugar aqui, que é um lugar degradado, que por mais de 50 anos foi pasto, praticamente às vezes não tem nem capim, como a gente vê aqui nessa área, não cresce nada, não cresce capim aqui. Isso está aqui já há muitos e muitos anos dessa forma. O cerrado foi destruído, foi colocado gado, uma grande população de gado. Em 2013 o gado foi retirado daqui. Nós estamos em 2020, se passaram 7 anos e ainda a gramínea não consegue se estabelecer. Mas a gente tem que olhar o que consegue se estabelecer. Então, no seu lugar, mesmo que seja uma área degradada, não olha só a sua fazenda, olhe a região, procure áreas semelhantes à sua fazenda e veja o que cresce. Assim você tem uma janela do que você consegue plantar agora, imediatamente, sem adubo, sem qualquer insumo. Foi o que nós fizemos aqui há 3 anos atrás. A gente vê que tem algumas plantas adultas de mangaba que crescem bem e nós plantamos sem adubo. Essa cobertura em volta, nós roçamos o pouco de capim que tem e colocamos. Tem esse araçá aqui, é um araçá que ele morre, aqui ó. Ele não vive muito, provavelmente é uma secundária 1, olha ele aqui, morto. Aí tem outro morto ali. O que a gente faz? Esses que morreram, a gente poda e coloca aqui. Cobre aqui, ó, embaixo da palha. Isso vai dar um excelente adubo para nossas mangabeiras. Nós plantamos mangaba aqui na ponta do facão. Ah, significa agora que você tem que plantar a sua fruta na ponta do facão? Você tem que testar. Testa na ponta do facão, testa afofando a terra e vê qual é o melhor resultado. Mas você tem que olhar a natureza ao redor. Então só andando por aqui nós vamos ver a quantidade enorme de fruta que tem nesse pequeno espaço de terra degradada. Nós plantamos mangaba, mas aqui tem um araticum. Dá um araticum pequeno, amarelo, que é comestível. E se a gente anda mais um pouco, nós vemos aqui, tem uma pera do cerrado, que dá uma pera enorme. É uma mirtácea. Ó, tá cheia de frutos. Ela ocupa toda essa área e está carregada de frutos. Então, pera do cerrado dá essa mirtácea. Então a gente continua procurando aqui em volta, nós vamos ver outras plantas. Tem esses araçás que crescem bem e a gente continua. Aqui tem um araticum, que a gente chama de bruto, é um araticum, outras pessoas conhecem por marolo, é uma outra espécie, e a gente planta o que cresce bem. Então o bruto, muita gente não consegue plantar porque diz que ele não nasce. Existe um método muito fácil de quebrar a dormência do bruto. É você guardar a semente de um ano para o outro. No ano seguinte, nasce praticamente todas as sementes. E se a gente olhar em volta, outras mangabeiras que nós plantamos. Aqui, barbatimão, cresce bem, então nós temos que plantar barbatimão. E aqui outra mangaba que nós plantamos há 3 anos atrás. Cajuzinho, a gente vê que tinha cajuzinho aqui, então vamos plantar cajuzinho. Olha que belíssimo exemplar aqui, sendo protegido agora com os araçás mortos. E a gente continua procurando outras mangabeiras que nós plantamos. E o que nós vimos? Quando a gente põe um tufo de semente de mangaba, foi o que deu melhor. Quando a gente punha assim 10, 15 sementes juntas, se estabeleceram, depois a natureza decide quem pode, as outras auxiliam. Então aqui tem 2 exemplares, ó. Eu ainda não cortei, eu estou vendo qual que vai se definir como o maior e depois eu corto o outro. Aqui já se definiu um exemplar, uma mangabeira plantada há 3 anos. E nós vimos que é melhor plantar um tufo do que plantar poucas sementes. Aqui é uma linha de mangaba que nós plantamos no ano passado. Quem está melhor? Aquele que tinha um tufo de semente do que aquelas que foram poucas sementes colocadas. Então a gente está vendo que, pensando bem, é assim que a natureza faz. Um animal que come mangaba, ele come 2, 3, 4, 5 mangabas. E depois,
quando ele defeca, aquelas sementes estão juntas naquela massa de esterco dele, muitas sementes juntas. Então parece que a gente imitou a natureza plantando essas bolas de sementes de mangaba. Então você tem que testar o que cresce bem, sem adubo na sua região. Por que que Ernest planta cacau, jaca, cupuaçu, açaí na Mata Atlântica, na Bahia? Porque cresce bem. É um clima muito semelhante à Amazônia, de onde vêm essas frutas. Então se a gente focar naquilo que cresce bem na nossa região e se tornar um expert naquilo, então eu vou me tornar um expert em mangaba. Vou fazer polpa de mangaba, vender geleia de mangaba, escolher os melhores exemplares na natureza, mangabas do tamanho de uma laranja, e me tornar um expert, não só em produção de mangaba. Se a gente olha aqui outras plantas, olha esse araçá, é extrato baixo, que é muito difícil a gente achar uma planta produtiva em extrato baixo. Olha só, aqui, a gente escolhe, isso aqui é uma planta selvagem, mas esse araçá, ele é muito saboroso, a polpa dele é gelatinosa. É super saboroso. Imagina você chegar numa loja e pedir um suco de araçazinho do Cerrado. É muito saboroso. E as frutas do Cerrado, de maneira geral, tem muito antioxidantes. Então você pode comer a casca. É um sabor assim inigualável. Então eu vou me tornar um expert em produzir araçazinho, em produzir mangaba, em produzir caju, araticum e plantar todas as outras árvores juntos que crescem bem aqui com eles. E daqui a pouco, esse solo que era degradado, descoberto, está cheio de fruta, sem usar uma gota de adubo, sem usar qualquer insumo, sem usar qualquer veneno. E como a gente faz isso agora? Podemos fazer agora, aqui, de novo. Ainda é pouca a população de mangaba, então eu venho aqui e faço como eu fiz há 3 anos. Ó, aqui tem uma mangaba, então eu pego aqui, ó. Isso é uma parceria que a gente tem com os coletores de mangaba. Então a gente compra R$10 o quilo, algo que ele jogaria fora, o coletor, que vende a polpa, ele vende para nós. Então a gente torna esse coletor de semente mais rico, porque a gente está aproveitando um insumo, um resíduo dele. Ou seja, ele vai ficar feliz em nos vender essa semente e a gente planta dessa maneira. Simples assim, na ponta do facão. Então podemos plantar a cada 50 centímetros, a cada metro, um tufo de semente e pronto. Vai nascer mangaba daqui a pouco aqui. E a gente segue plantando linhas de mangaba. E poderia, entre essas linhas de mangaba, entre cada mangaba, a gente plantar o araçazinho. E entre aqui plantar o bruto, plantar o cajuzinho. E além plantar a mamica de porca, o outro araçá, pacari, enfim, tudo que cresce bem nessa terra sagrada que é o Cerrado. E aí, daqui a pouco, a gente tem um pomar com uma diversidade gigantesca de frutas especiais que a gente foi selecionando. Assim como a gente vai lá em Canarana, não tem o rei do pequi? Quem é o rei do pequi? É um pecuarista, um agricultor que foi selecionando como um passatempo dele e ele se tornou um especialista em pequi. Até achou um pequi sem espinho, os pequis grandes com um dedo de carne. E daqui a pouco a gente tem o rei do pequi lá no Mato Grosso, tem o rei da mangaba aqui no Cerrado, o rei do cacau na Bahia, o rei da pinha no Nordeste, o rei do abacaxi no Tocantins, produzindo sem adubo e criando florestas novamente.